Pessoal, tudo bom com vocês? Trago aqui algumas explicações sobre APA. Eu estou aqui no site da APA, gente. Ignorem essas janelas abertas, na verdade eu estou fazendo vários vídeos aqui para vocês, gravando vários vídeos e eu vou aproveitar esse mesmo momento para isso, por isso tem tantas janelas aqui. A APA é um manual internacional, certo? Ela versa, a última versão da APA, a sétima edição, eu tenho também a sexta. Mas essa última versão, ela trouxe algumas atualizações, depois vou trazer para vocês aqui nos vídeos. Eu tenho aqui alguns modelos, inclusive esse é o site oficial da APA, e eles deixam disponíveis lá quase todas as informações sobre formatação. Então você não precisa comprar o manual, basta você encontrar as informações ali, entender a lógica de formatação de textos e a diferença entre textos em outros países e textos no Brasil. Muitos mal entendidos, as pessoas não sabem, mesmo pesquisadores, entender essas normas. A APA geralmente traz, gente, é um manual com muitas páginas, informações sobre como fazer pesquisa. Então, grande parte das páginas se refere a isso. Eu vou mostrar para vocês hoje um modelo de artigo científico, mas percebam comigo aqui que no próprio site da APA eles trazem uma diferença de modelo de artigo, né, de formato, para cada tipo de artigo. Aqui, ó, artigo, exemplo de artigo de pesquisa qualitativa profissional. Por que eles fazem essa diferença de profissional e não profissional? Porque eles mencionam também aqui manual de publicação para estudantes. Tá vendo? Essa diferenciação se refere, acredito, a pessoas talvez da graduação, eu acredito. Quem já está na pós-graduação, mestres e doutores, né, seria o caso de publicação profissional. Para a questão profissional de pesquisadores, eles trazem vários modelos, estão vendo? Ó, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, métodos mistos profissionais, revisão de literatura. Vou abrir para vocês aqui verificarem de maneira geral o formato que eles utilizam para a revisão profissional de literatura e trazer algumas explicações para vocês sobre isso. Para vocês terem uma ideia aqui, gente, verifiquem comigo aqui o modelo. Olha só. A gente consegue entender e interpretar olhando. Às vezes, a APA não traz especificamente normas sobre algumas coisas. Nesses casos, vocês podem fazer inferências pelo modelo visual. Aqui no caso, gente, desse artigo, percebam que eles enumeram a primeira página, mas isso vai variar. Por quê? Porque não necessariamente o seu artigo vai começar na página 1. Se ele for publicado numa revista, haverá um diagramador que vai reunir todos os artigos, então não necessariamente o seu vai ser primeiro. Quando as revistas pedem essa numeração, isso geralmente ocorre por uma razão. É só para poder o trabalho estar minimamente organizado ali para depois ele ser editado. Você não é a pessoa que vai bater o martelo final para a formatação da revista, não. Então, a gente tem um espaço, olha só, entre o abstract, ou resumo, né, em português do Brasil, ou os dois, dependendo, né, do que for pedido, e aqui vem o título. Percebam que o título aqui está centralizado. Eles têm na APA uma hierarquia para título, que eu vou trazer para vocês depois. E percebam que essas normas se referem a artigo científico, e até hoje eu não encontrei no manual da APA na sexta edição, nem na nova, tampouco no site, informação específica para tese ou dissertação. O mesmo acontece com a ABNT. A ABNT não chega a ter as NBRs específicas só para dissertação ou só para tese. Ela traz normas gerais, ela conceitua a diferença de artigo para dissertação para tese e a APA também. Então a gente pode entender que as normas gerais da APA de artigos servem para dissertações, teses, com algumas ressalvas, né? Por exemplo, a APA tende a reunir o texto sem muitos espaços, sem quebra de página. Quando é uma dissertação, eu acho importante que haja essa quebra de página. E aí, em que eu me justifico na APA? Não, a APA não fala disso especificamente.
para o caso de tese ou dissertação. Mas eu me justifico aqui no padrão visual brasileiro. Quando você vai para um outro texto em outro país, pode ser que lá eles se reúnam em uma página só. Esses padrões variam de país para país, gente. São padrões textuais que se referem a questões culturais aí. Não dá para a gente falar que é uma forma correta para toda cultura. Então, se você faz doutorado em um país e está tentando aplicar as normas APA ao seu trabalho, você tem que se ater aí ao que o povo usa de maneira geral. No Brasil, a gente tem a BNT e a gente está acostumado a ter essa separação. É feio no texto brasileiro esse padrão. Né? E eu faço aqui, deixo aqui uma crítica a esses modelos internacionais. Por que no Brasil as pessoas estão seguindo a APA se a gente tem a BNT? A APA também tem algumas lacunas, assim como a BNT, e a gente pode criar os nossos próprios padrões textuais baseados na nossa própria experiência de uso. O texto estrangeiro é muito alienígena para o nosso padrão e ele tem uma organização diferente. Por exemplo, o texto no Japão, gente, se organiza de uma maneira, a percepção textual, o layout, o designer de um texto em outro país, os aspectos não verbais se configuram de uma outra maneira, no nosso país de uma outra maneira. É preciso de um olhar aí da semiótica para o pesquisador ter a percepção disso. Essas são noções aqui introdutórias sobre a APA para você começar a interpretar o que é a APA. Vamos lá. Se eu coloco no guia de busca da APA aqui, por exemplo, gente, de dissertações, por exemplo, dissertação, olha só o que aparece. Não aparece nenhuma especificação sobre o estilo para dissertações. Se eu coloco aqui tese, também não aparecem especificações. Encontrei aqui um artigo na APA falando de adaptação de dissertação ou tese para um artigo científico. E aí, gente, olha só, eles não versam aqui sobre norma, sobre formatação, mas sobre o texto, os aspectos do texto. Então, a gente compreende que as normas de formatação são as mesmas. Então, a gente compreende, assim como no caso da BNT, que não há uma norma específica para dissertações e teses para a APA. O que há são essas normas gerais que se aplicam também a artigos, mas o modelo de artigo de organização não é o mesmo modelo de dissertação e tese. E aí, no caso, eu não vejo razão do Brasil ficar se adaptando a normas internacionais, a esse olhar algures, a gente tem os nossos próprios padrões, é uma crítica que eu deixo aqui, mas enfim. Mas se isso acontece e há lacunas a respeito de outras questões e incoerências, a gente adapta para o nosso padrão, para a nossa realidade, para o que a gente tem. Aqui no modelo da APA, gente, ó, vocês podem verificar, tem o título centralizado, depois eu vou explicar para vocês essa questão. Percebam aqui que o alinhamento é à esquerda. O parágrafo aqui, ó, o espaçamento entre as linhas do texto é duplo. É diferente da marcação de 1,5 que a gente está acostumado. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Percebam comigo aqui, ó. Tá vendo? Duplo. Percebam também aqui, ó, que não há essa marcação de espaço aqui, ó, de um espaço, como a gente às vezes faz na BNT, geralmente, né? Não para artigo, mas para tese e dissertações. Olha, se vocês clicarem nesse botão aqui, por exemplo, vocês podem identificar esses espaçamentos. Percebam que as margens aqui é a margem lá de 1 inch, né? Que é exatamente 2,54 em todas as direções, em todas as na posição superior, esquerda, inferior e direita. Esse é o formato de margens da APA. E a gente começa a entender um pouco, dá para observar aqui, gente, ó, pelas referências, a maneira que eles utilizam, que eles citam, tá vendo? Mas tem algumas coisas que a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Quando você escreve em língua portuguesa, eu acho que faz mais sentido quando a gente utiliza esse E aqui, colocar E, né? Mas
o E mesmo, né, gente? Mas como a APA indica, né, e isso daqui tem sentido na nossa língua, a gente deixa esse E. Mas se fosse, por exemplo, lá nas referências, né, se tiver alguma menção em língua inglesa, você não vai colocar no seu artigo, ou na sua tese, ou na sua dissertação em língua inglesa, você vai traduzir e adaptar para o português do Brasil. E não há, eu desconheço uma tradução desse manual. Talvez tenha, né, mas eu não vi, observei ainda uma tradução português do Brasil para uso desse manual. Então a gente tem que fazer essas devidas adaptações. Percebam aqui também, ó, algumas outras questões, olha, sobre as referências, essa maneira de organizar aqui, ó, esse espaço que fica aqui, olha a maneira, né? Olha onde o ano se posiciona aqui após o nome e o nome e o sobrenome do autor. Tá vendo? Então, se vocês adaptarem de ABNT para APA, essas são as normas gerais para vocês seguirem o formato APA. Anderson, vale para tese e dissertação? Vale para tese e dissertação. Você vai colocar aqui o texto alinhado à esquerda, aqui essa marcação. Só que converse com o seu orientador, verifique com a instituição, porque esse formato aqui de texto alinhado à esquerda é quase sempre não utilizado no Brasil. A gente usa a marcação de justificado. Isso daqui é padrão do texto brasileiro, gente. Você tem que entender isso aqui, não é conversa fiada, não. Né? É importante lançar um olhar cultural, multicultural, para a gente compreender essas coisas. É por isso que tem tanto mal entendido sobre essas normas e ninguém entende nada. Abraço a todos e tchau, tchau.